Como é que é, malta? Está tudo bem? Boa tarde. Vou pedir para todos se levantarem, porque tivemos aqui um momento extremamente calmo e agora vou pedir-vos para trabalhar um bocadinho. Tudo em pé, vamos embora. Vai ser muito simples. Não vou pedir a ninguém para fazer movimentos que não faça no nosso dia-a-dia, que é em pé e sentado, a não ser que seja mesmo muito difícil. Se for muito difícil, posso pedir uma grua. Começamos para o Cariano, ele aparece aí com a grua e levanta toda a gente. Vou fazer perguntas e à medida que a resposta a essas perguntas vai sendo não, vocês vão se sentando. Ok? É muito simples. Espero que ninguém tenha feito isso ainda hoje, porque ainda não assisti a nenhuma talk, só assisti agora aqui um bocadinho da música. Então, primeira pergunta. Pensem na vossa ocupação atual ou na vossa profissão e a primeira pergunta é: veem-se no espaço de 2 anos a ficar nessa profissão atual? Se sim, mantêm-se em pé, se não, podem sentar-se. Quem estuda, se acabar o curso daqui a 2 anos ou menos, pode sentar-se também. Mantém-se em pé. Se houver a mais leve possibilidade de ficarem na mesma profissão, ficam em pé. Então, segunda pergunta. Veem-se no espaço de 10 anos a ficar nesta profissão ou empresa noutra função no espaço de 10 anos? Se sim, ficam em pé, se não, podem sentar-se. Se alguém acha que vai acabar a carreira ou vai se formar, também pode sentar. Boa! Temos malta que está laçadíssima. Última pergunta. Quem é que, das pessoas que estão em pé, quem é que se imagina a ficar até ao fim da sua carreira nesta profissão ou nesta função até ao último dia da carreira? Pode sentar-se quem acha que não. Quem pensa que é capaz de continuar nesta profissão, provavelmente são os médicos ou os engenheiros e os professores. Não, o mercado de trabalho é transversal, atenção. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pessoas ficaram em pé. Podem sentar-se. Obrigado pela colaboração. E obrigado por terem levantado. Eu estava ali atrás a pensar o que é que eu vou perguntar, porque depois de um momento de música convém sempre obrigar as pessoas a mexerem-se um bocadinho. E foi isso que eu fiz durante alguns anos quando estava no projeto Inspiring Future. Andava todos os dias nas escolas secundárias e na altura tinha 21, 22, 23 anos e estava sempre a duvidar de mim próprio. Então, o que é que eu com 21 anos venho ensinar aqui miúdos e miúdas que têm 17 ou 18, eu só tenho mais 3 anos do que eles, e venho ajudá-los a tomar decisões sobre o acesso ao ensino superior e a carreira? Bom, mas mesmo que eu tivesse só mais um ano do que eles, já tinha passado por algo que eles também passaram. E isso também já me tinha ensinado e cometi alguns erros que depois acabaram por me ensinar alguma coisa. Então, se calhar, se eu posso ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros que eu, vou aproveitar e vou fazê-lo. E foi isso que aconteceu. Quando eu estava no 11º ano, comecei a pensar no que é que queria fazer no futuro e nós somos muito influenciados por fatores externos. Toda a gente nos diz, vai para, na minha altura, vai para engenharias porque era aquilo que estava a dar emprego, não vais para humanidades porque depois vais andar à procura de trabalho a vida toda. Ou então, no outro espectro totalmente oposto, eu apresentava as festas todas da escola secundária e na associação de estudantes, então depois vinham as amigas da minha avó e a minha avó, ficavam todas na primeira fila, pareciam os senhores do Gocha, e depois no final, vinham todas ter comigo, vinham todas ter comigo. Ai, Dona Graça, o seu neto, ai que joia, ele é mesmo bom a comunicar, e olha, ele devia jornalismo. Estigma número 1, se comunicas bem, tens que ir para jornalismo. Estigma número 2, se és bom a dar conselhos e a falar com as pessoas, qual é o curso? É a psicologia, porque psicologia dá conselhos às pessoas. Então, o que é que eu fiquei a pensar? Pronto, então é isso, o meu futuro é ir para jornalismo, vou ser jornalista. E quando nós temos 17 ou 18 anos, achamos que o mercado de trabalho é assim. E depois chegamos à universidade e o ensino superior é muitas coisas. Na maioria delas, fora das aulas até. Mas isso não vou falar hoje. E quando cheguei ao ensino superior, a primeira barreira que eu tentei ultrapassar, como estava em Ciência e Tecnologias, porque no 10º ano alguém me tinha dito, filho, vai para o curso que dá mais saídas. Eu fui para uma coisa que não tinha nada a ver com a minha área. Ou seja, está aqui um gajo no palco a falar, vai para aqui, Ciência e Tecnologias. Biologia, Fisicoquímica, Matemática, 10, 10, 10. Depois inglês, português, filosofia, 18, 17...
19. O que é que aconteceu? Média de 13, 13,5. Quero ir para um curso. Querias? Aquele que tu queres está lá um bocadinho mais acima, portanto a nota de ingresso era 16 ou 17 para comunicação social, ciência de comunicação. Então, vamos encontrar caminhos alternativos. Primeira nota de desenrascanço. Vamos encontrar caminhos alternativos. Procurar a lista de cursos. Sociologia. Olha, então isso é para quê? Não sei, não interessa. Mas está lá na mesma universidade, eu depois chego lá, viro à direita e depois vou parar a comunicação social. E foi isso que eu tentei fazer. Sociologia no ISCS. Era uma faculdade espetacular. Estive lá um ano. Quantas cadeiras é que eu fiz? 2, calma, também não. Calma. 2 cadeiras. Sempre ali, a dar faturas das propinas à minha mãe e a equacionar. Será que eu devia desviar e não pagar as propinas e depois redirecionar o dinheiro para... Não. Então o que é que eu pensei? Bom, já que estou aqui, deixa-me tentar fazer alguma coisa com isto. Mudei de universidade, fui para o ISPTE e comecei a tentar explorar alguma coisa que me motivasse. Motivação extrínseca, não é? Nós às vezes, quando estamos a fazer uma coisa que é quase uma obrigação, ou porque preciso mesmo de pagar a prestação da casa, ou porque tenho que ganhar dinheiro para ir de férias, isso é uma motivação válida. Tentei encontrar a minha motivação intrínseca, que era fazer aquilo que eu gostava. Então, o conselho número 2, experimentar o máximo de coisas possível que estavam ao meu alcance naquele momento. E foi isso que eu comecei a dizer aos alunos. O que é que aconteceu? Houve alguém que me disse: olha André, tu és bom a falar, devíamos ir promover o nosso curso nas escolas secundárias. Eu sim, porque eu quero mesmo, é para promover Sociologia, estou mesmo aqui porque eu quero. Mas fui, vesti a camisola e comecei a promover o curso. E o que aconteceu foi que comecei a promover a universidade, depois alguém me desafiou para lançar um projeto que é o Inspiring Future, que ainda hoje continua a existir, que vai às escolas secundárias quase todas do país todo. E eu comecei a perceber, ok, então o que eu gosto mesmo é de falar com pessoas, que é o que nós estamos aqui a fazer hoje. Primeiro aspecto de motivação intrínseca número 1, cumprir. Então, falar sobre o quê? Não vou estar a vida toda a falar sobre decisões de carreira. Ou talvez vá, mas pronto, não era isso que eu queria. O que é que eu gostava mesmo? Automóveis. E quando aqui o nosso colega apresentador estava a ler a biografia, que estava espetacular porque foi escrevido, vou-vos dizer aqui uma parte, todos nós escrevemos a nossa biografia. Portanto, quando falamos sobre nós na terceira pessoa, que também é um exercício bom de fazer, como é que gostávamos que fôssemos apresentantes? Então foi isso que eu tentei fazer. Bom, e eu já gostava muito de carros, mas estava longe de saber que existia uma profissão, que é hoje aquela que eu tenho, que é formador de produto numa marca de automóveis. Mas fui experimentando coisas e fui falando com as pessoas sempre sobre o que é que eu gostava de fazer. Olha, eu gosto de falar, então achava que um dia ainda podia, se calhar, ir para a política. E o que é que eu fiz? Experimentei. Estava ligado ao meu juventude partidária na minha cidade, que era ali na Marinha Grande, e estive lá 2 ou 3 anos. Integrei as listas para a Câmara Municipal para ir como número 3. Lá na Marinha Grande só entrava um do meu partido, porque era uma cidade com uma orientação partidária muito vincada. E depois, quando eu decidi, não, afinal não quero ir para a política, acontece que já estava na lista, as eleições já tinham acontecido há 3 anos, eu já não tinha ligado nenhuma à política, e houve alguém que me liguei da Câmara Municipal a dizer assim: olha André, o número 1, o Sr. António está doente, o número 2, ela diz que não quer, e tu, como é que é, vamos? E eu já não queria não, mas vamos experimentar isso. Então, primeira reunião de Câmara, 22 anos, sou vereador! E cheguei à reunião da Câmara Municipal e tive um primeiro encontro imediato com aquilo que era fazer política na altura. Toma decisões, vota, qual é a orientação do seu partido? E eu, não faço ideia, vou votar como eu quero. Então vá, vota a favor, voto contra, estou na casa de banho. Não vou exemplificar. E estava um senhor que era o presidente do clube local, não vou dizer qual é que era, porque há 2, portanto vocês podem dar 50% de hipóteses de acertar. Mas então o senhor vereador vai aprovar a proposta, não vai? E era um senhor pai com 2,10 metros, que era um dos homens mais ricos da cidade, e eu disse: pois vou aprovar, porque era um incentivo para construir o relevado do Estádio Municipal da Marinha Grande. Eu vou aprovar, vou. E estava em cima da mesa. E depois, quando saí, o meu pai liga-me: então André, como é que foi a primeira reunião de Câmara? E eu disse: pá, esquece, olha, ainda bem que não continuei com a minha ideia de seguir algo relacionado com a política, porque não gostei muito daquilo. Mas lá está, experimentei. Fui experimentando, fui dizendo às pessoas o que é que gostava de fazer. E depois de ter passado 4 anos a dar palestras nas escolas secundárias, estava a organizar um evento numa universidade, no IPL, em Leiria, em que um dos nossos patrocinadores era a BMW. Eu estava a dar formação e há lá um senhor que era Training Manager, que são nomes agora, em português é diretor de formação. E ele depois, no fim, veio falar comigo e disse: olha André, há aqui uma oportunidade.
que é para falar sobre produto, dar formação aos vendedores, ou seja, aquilo que eu faço é ensinar os vendedores a venderem os carros. E eu preciso de uma pessoa que seja boa a comunicar, que goste dos automóveis, mas que também tenha um bocadinho de aptidão para relações pessoais. E eu, é um trabalho de sonho. E fiquei a pensar nisto 2 ou 3 dias. Ia começar um emprego novo no dia a seguir, tinha acabado de assinar o contrato na Farol. E o que é certo é que eu depois acabei por aceitar e estive na Farol quase 1 ano. Isto era um projeto que ia demorar algum tempo. Mas nada disto tinha acontecido se eu não tivesse dito a toda a gente o que é que eu queria fazer, ou o que é que eu gostava de fazer. Ou se eu tivesse experimentado e cheguei lá e disse que afinal não era nada disto. Mas sempre com algum receio, que é uma coisa que nós temos todos os dias. No momento de tomar decisões, é importante se calhar fazer algumas perguntas. Então, as 3 perguntas que eu tive sempre a fazer toda a minha vida, e ainda hoje faço, e se calhar eu tinha-me sentado logo na primeira pergunta, que era, vês daqui a 2 anos a continuar na mesma profissão? Vejo, mas também vejo a fazer outra coisa totalmente diferente. Manter as opções abertas. Porque aquilo que eu conheço hoje, ou as pessoas que eu conheço hoje, dão-me um conjunto de informações, mas daqui a 1 ano ou 2 posso conhecer outras pessoas que me vão inspirar e que vou conhecer uma profissão que se calhar não fazia ideia que existia, ou ao ritmo que o mercado avança, ou que a tecnologia avança, vai aparecer uma coisa nova que eu não faço ideia que existe hoje e que se calhar até me vai inspirar, ou vou largar aquilo que estou a fazer porque apareceu uma oportunidade na minha família, ou posso ir trabalhar para outra cidade, e estar sempre aqui aberto à mudança. Então as 3 perguntas que eu constantemente tenho feito é, primeira, o que é que eu gosto de fazer? E o que é que os outros dizem que eu sou bom a fazer? Que são 2 coisas totalmente diferentes. E ali na interseção destes 2 mundos, de o que é que eu gosto de fazer e aquilo que os outros dizem que eu sou bom a fazer, é que está no sítio certo. Porque eu posso gostar muito de cantar e não ser nada bom a cantar. Ou posso gostar muito de conduzir e não ser nada bom a conduzir. E depois a terceira pergunta é, será que eu quero mesmo fazer isto? E o que é que me está a impedir de fazer isto? Porque às vezes o que me está a impedir de fazer isto sou eu próprio. E aquela lista tinha 3 ou 4 elementos que eu faço ou que já fiz ao mesmo tempo. E o mercado de trabalho e as pessoas à nossa volta têm muita tendência a definirem-nos como a nossa profissão. Também depende do contexto onde nós estamos. Eu aqui, se calhar, para alguns dos organizadores, sou o André da Inspiring Future porque fui à escola deles. Mas se calhar, se for à Marinha Grande, é o André, aquele que uma vez era vereador, é sempre para os tachos. Ou então, se calhar, no mundo dos ralis, sou o André Conceiro, o copiloto. Ou no podcast que eu tive, sou o André Conceiro, que tem um podcast. Mas nós não nos botamos numa só profissão. E às vezes, a nossa motivação intrínseca, que é aquilo que nós estamos mesmo muito a fazer, leva-nos à nossa profissão das 9 às 5. Porque eu preciso ganhar dinheiro, pagar a casa, pagar o carro, alimentar o filho. Mas depois posso procurar outros elementos que alimentem as minhas motivações pessoais. E há uma altura em que muitos dos jovens da universidade me perguntavam: então André, e se essa é a minha ocupação, que é o meu um hobby, não é um trabalho das 9 às 5, se tornar tão importante para mim ao ponto de eu querer tornar isso a minha profissão? Bora? Mas isto não paga assim tanto. Ok, então espera. Tentei encontrar o equilíbrio. Mas às vezes há receio. E nós temos medo de desiludir os outros. Eu, no meu dia-a-dia, lido com muitas pessoas e uma dessas pessoas mudou de emprego há muito tempo. E esteve 3 anos na mesma organização. E todos os dias me perguntavam: André, achas que eu tenho capacidade para mudar, para fazer outra coisa? Nós temos tendência a não acreditar tanto em nós próprios ou duvidar das nossas capacidades. Agora chama-se muito o síndrome do impostor. Está muito na moda. Até que surgiu a oportunidade a essa pessoa para mudar de emprego e para liderar uma marca a nível nacional do ponto de vista da comunicação. E essa pessoa estava todos os dias a duvidar de que era capaz de mudar. E a única coisa que eu continuava sempre a dizer era: vai, tens que ser egoísta. Então e as pessoas que estão aqui no meu trabalho, vou deixá-las na mão? Vou deixá-las sem alguém na função onde eu estava? E às vezes é esse passo que nos falta, que é olharmos só para nós próprios. Não estou a dizer para deixarmos de olhar para quem nos tem feito bem. Mas no momento-chave e no momento em que nós estamos a olhar por aquilo que estamos, às vezes é preciso tomar decisões frias. E ser um bocadinho egoísta no mercado de trabalho. Que é tomar decisões que nos façam felizes e tentar olhar para o fundo e pensar: sim, eu estou aqui bem
que isto é o sítio certo onde eu quero estar. Mas a pergunta-chave que devem fazer todos os dias é: será que eu estou aqui com paixão? Será que eu estou aqui porque gosto mesmo de estar aqui? Então, se essa resposta for sim, estamos no sítio certo. Se essa resposta for não, o que é que falta para chegar lá? E o mercado de trabalho não é um mar de rosas. Todos os dias temos de tentar procurar, se calhar, mudar ou ir para um sítio um bocadinho melhor, mesmo que seja porque já não sou aumentado há 3 anos. Então, se calhar, tem que ser egoísta e tentar puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas sempre com paixão. E era um bocadinho essa mensagem que eu vos queria trazer aqui hoje, que é não ter medo de arriscar, mas tentar olhar sempre para aquilo que nos dá para ver. Porque foi isso que eu tentei fazer, mas se calhar daqui a 1 ano ou 2 já não vai dar assim tanta paixão fazer aquilo que estou a fazer hoje, e vou dar mais umas talks em alguns sítios, ou voltar às escolas secundárias, se for isso realmente que me dê paixão.